Olá, eu sou Lívia Antônio, sou coach e instrutora para motoristas. Neste vídeo, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, tanto quanto as nossas entrevistas, tanto quanto os nossos depoimentos, que é sobre o conhecimento do carro, um vídeo técnico que eu gosto muito de falar também, e que foi sugestão de uma amiga, um pedido de uma aluna, que eu considerei extremamente importante, extremamente pertinente fazer um vídeo sobre isso. Então, aqui vai o nosso vídeo sobre, a nossa aula sobre o painel do carro. Aprendendo a ler o painel do seu carro. Como são os painéis? Todos diferentes. Assim como os carros, diferentes uns dos outros, não somente o modelo, mas eu sempre digo isso para as minhas alunas, os carros são como as pessoas. Eles são semelhantes, mas não são iguais. Então, mesmo que sejam o mesmo modelo, a mesma marca, algumas características dos carros, principalmente câmbio, pedais, a embreagem, o freio, a altura, se ele é mais mole, mais duro, enfim, são coisas que são diferentes de carro para carro, mesmo sendo a mesma marca, o mesmo modelo. E os painéis não poderiam ser diferentes, eles também são bastante peculiares a cada modelo desenvolve o seu próprio painel, e nós vamos falar, então, das características gerais de cada um. Aqui tem alguns modelos, mas as características gerais dele que a gente vai conhecer, ok? Então, a primeira coisa é que é imprescindível que você conheça o seu carro. Eu sempre falo sobre isso, toda aluna que começa, toda pessoa com quem eu converso, eu sempre digo que a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o seu carro, porque ele é um estranho. E tudo que é estranho para nós, seres humanos, causa medo, desconfiança, insegurança. A gente só se sente confortável quando a gente conhece aquilo com que a gente está lidando. Por isso, é imprescindível conhecer o seu carro. Mais uma vez, a mesma instrução. Frequente o seu carro, pegue o manual, que eu vou falar mais para frente novamente, pegue o manual, dê uma folheada, procure saber informações. Essa minha aluna estava dizendo que hoje ela foi limpar o carro, que ela começou a usar há 3 dias, e ela já descobriu certos botões, não é exatamente o botão, certas funções, por exemplo, de abrir o capô do carro, de abrir, onde abre a tampa da gasolina, tem muitos carros que isso é aberto por dentro e não apenas pela chave do lado de fora. Então, descobrir essas coisas é fundamental para que você se sinta mais próxima do carro, para que você sinta que o carro é seu e não é um monstro devorador, como eu já disse. Uma coisa que ajuda bastante, como eu falei, é consultar o manual, por exemplo, para calibrar o pneu, e algumas informações específicas sobre aquele modelo, sobre aquele veículo que você está adquirindo. Nós não temos esse hábito, mas para quem está começando e que não sabe nada, é um bom começo, tá ok? Bom, vamos lá, então, o que representa cada símbolo? Como eu disse, cada carro é um carro específico, um painel específico, que a gente tem alguns símbolos que podem aparecer em alguns modelos, ok? Então, o sinal que indica que é necessário pisar no freio para desbloquear a alavanca da caixa de câmbio automática, isso no carro automático, falha no sistema de distribuição da força do freio, essas coisas são mais específicas, são menos comuns. Agora, sistema de luzes acionado é bastante comum, ok? A gente vai ver isso em outros modelos. Aqui eu separei uns modelos, 2 modelos, na verdade, para a gente falar sobre eles. Esse é um modelo bem básico, ele tem o velocímetro, ele tem a seta direcional, que são das setas esquerda e direita, e também
funciona quando as duas ligadas, o pisca-alerta, acende as mesmas luzes. No caso, as luzes, seja lanterna ou farol, também tem um indicador, quando a gente liga o farol, a lanterna, aparece essa indicação da luz. O medidor de combustível, muita gente não sabe ver o medidor de combustível, e o odômetro, que é onde marca a quilometragem. Muitos veículos têm, não tem o marcador de temperatura, como é este caso aqui, não marca, não aparece o termômetro. No outro modelo a gente já vai ver. Então, esse modelo aqui não tem o termômetro, que é o medidor de temperatura. Mas, se por acaso o carro começar a aquecer demais, com certeza ele vai dar algum sinal no painel identificando isso, tá ok? Agora eu vou falar do RPM. Esse instrumento, ele marca a aceleração do motor, ou seja, quantas rotações o motor faz por minuto, quantas vezes ele sobe e desce fazendo a queima do combustível. Isso está relacionado à troca de marchas. E eu vou mostrar num outro modelo, no final, um quadro que vai mostrar mais claramente a que isso se refere. Mas eu já quis colocar para vocês verem que isso aqui tem vários carros, não são todos que tem, muitos carros já têm saído com esse instrumento muito importante, ok? Eu já vou falar deles mais para frente, especificamente, quando eu for relacionar com a marcha. Alguns carros têm indicador de porta aberta, já o termômetro, como eu falei, alguns também já têm o termômetro. Neste caso, especificamente, esse painel é de um carro automático, com transmissão automática, ou seja, aquele que não tem pedal de embreagem e que você não precisa ficar mudando a marcha dele manualmente, tá? Você só vai, ele só tem para frente, para trás, e ponto neutro, e o P, que é o estacionamento, que é o parque, né, que está acionado aí nesse caso, ele está mostrando isso. A posição da marcha, como eu falei, esse outro azulzinho, essa outra luz azulzinha é o farol alto, e eu vou falar um pouquinho sobre o farol alto, que é uma dúvida, um desconhecimento que a maioria das pessoas tem. Quando você aciona o farol, primeiro estágio é a lanterna, você gira e a lanterna. Alguns veículos têm essa alavanca, esse interruptor, na própria alavanca de seta, girando. Então, você deve procurar no seu carro se é ali. E outros têm no painel, como o caso da Chevrolet, por exemplo, ele tem um botão separado no painel do lado esquerdo, embaixo da saída de ar. Então, você deve procurar no seu carro onde está esse botão, esse equipamento de iluminação. Quando você aciona o farol baixo, e você pode testar isso num dia à noite, por exemplo, na garagem da sua casa, experimentar girar, ligar, acionar o interruptor da luz e ver como é quando você liga a lanterna, o que liga, quais são as luzes que ligam. A lanterna, por exemplo, quando você gira o interruptor da lanterna, ele vai acender as luzes do painel interna, ele vai acender essa luzinha que indica a luz, que eu mostrei no outro slide, que está acesa. Ele vai mostrar, ele também vai ligar duas luzes pequenas na frente, perto do farol, que ela é só uma luz de posição, não é uma luz de iluminação, ela não vai iluminar, é uma luz bem fraquinha, então não é de iluminação, é só mais de posição mesmo. A luz da placa do carro e também a luz de posição propriamente dita, que são as luzes vermelhas que ficam posicionadas atrás do carro, que são as luzes que dão a posição do carro à noite, quando tem neblina, quando tem pouca visibilidade.
Então, é luz vermelha que dá, a gente chama de luz de posição, justamente para mostrar onde o carro está, ok? Então, quando você aciona o farol, existe um outro mecanismo acoplado a esse interruptor que acende o farol alto. E é bom que você aprenda a usar isso aí, aprenda a ver como funciona e aprender a fazer, porque se a luz do farol alto estiver acesa no seu painel, significa que ela vai estar projetando luz alta nos veículos que estão tanto à sua frente quanto no sentido contrário. E ela é uma luz, como diz, é um farol alto, ele incide para cima, por isso ele ofusca a visão da pessoa e pode, no caso de, por exemplo, uma rodovia, até causar um acidente. Então, existe o farol baixo, que ele ilumina para baixo mesmo, e o farol alto, que ele ilumina uma maior quantidade de área. E quando se usa esse farol alto? Quando você está sozinho numa rodovia, sozinha numa rodovia, cuja, na maioria, não tem iluminação pública, e você está sozinho e você precisa enxergar, ou pode enxergar uma área bem maior. Eu faço, às vezes, uns testes, umas brincadeirinhas, eu acendo, e eu gosto de ver, a gente vê uma grande área, é bem gostoso quando você está viajando à noite, aí você vê a vegetação, vê a natureza, e vê uma área muito maior iluminada por causa do farol alto. Mas ele não pode ser usado em condições normais de cidade, de trânsito, quando tem carros tanto na sua frente quanto vindo atrás de você. Então, é legal que você teste. E quando o farol alto é acionado, essa luz, que é geralmente verde, quando você liga o farol, a lanterna e o farol, ela é verde, ela se torna azul, indicando que o farol alto está ligado. Então, mais uma vez, você conhecendo os equipamentos, conhecendo os instrumentos, e você olhando para o painel, identificando as luzes que estão acesas, você vai aprender a usar e causar menos problemas, causar menos acidente por causa desse conhecimento. Problemas com equipamentos em geral, peças em geral no carro, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Você vê que neste modelo existem muitas luzes. Ele tem luz de cinto de segurança, luz de porta, luz de bateria, luzes que indicam vazamento de óleo, enfim, são várias luzes. Uma luz muito importante também que eu quero ressaltar é o aviso de combustível na reserva, que é esse desenhozinho de uma bombinha de combustível, só que quando ele cai na reserva, ele fica amarelinho, laranjinha. O que significa? Você está sem combustível? Não, significa que esse é um combustível reserva, você chegou na reserva. Em média, os veículos têm 4, 5 litros na reserva, mas significa que você deve providenciar mais combustível o mais rápido possível, tá ok? Então, acendeu a luzinha da bombinha laranja, é porque o seu tanque entrou na reserva de combustível. Está na hora de repor, está na hora de abastecer, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse RPM, que eu acho bem interessante, eu gosto bastante. Não são todos os carros que têm esse instrumento, a maioria que eu tenho visto tem, e ele está diretamente ligada à troca de marcha. Como eu disse, RPM é rotação por minuto. Então, os carros em geral, eles têm um intervalo, como ele está mostrando aqui, 2.500, 3.000 rotações para troca de marcha, ou seja, toda vez que ele está numa marcha, por exemplo, ele está na primeira marcha, a rotação máxima daquela marcha deve ser 3.000, 3.500 rotações por minuto. E aí, já é hora de passar para a marcha seguinte. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe de duas maneiras. Ou olhando nesse instrumento, ou então com a prática pelo barulho que o motor está fazendo, pelo aumento do barulho do motor. Isso indica que ele está querendo uma marcha maior, que já chegou no limite
da rotação daquela marcha, porque assim, a rotação não muda, ela vai estar sempre de 0 a 8.000 rotações, né? Eu imagino que ninguém chegue a 8.000, eu nunca cheguei nem a 4, que dirá 8. Inclusive, em alguns veículos, os 5, 6, 7, 8 já está em vermelho, que não é para chegar. Mas, de qualquer maneira, existe um intervalo que ele vai poder trabalhar, e toda marcha tem o mesmo intervalo. Então, a rotação não muda. O que muda é a marcha, que vai dando mais velocidade para o carro, certo? Então, esse intervalo de 2.000 a 2.500 a 3.000 rotações é o intervalo onde deve ser efetuada a troca de marcha. E com a prática, e olhando para o painel e ouvindo o barulho do motor, você vai perceber que toda vez você trocando nesse intervalo, a troca vai ser bem suave, não vai dar tranco no carro, não vai fazer um barulho excessivo e nem forçar o carro a entrar numa marcha mais alta com uma velocidade baixa, que eu já expliquei no outro vídeo sobre marchas, ok? Então, é bem interessante essa questão do RPM. No caso aqui, ele tem 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas para não ficar muita informação dentro, né? Para não escrever 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Mas você está vendo que do lado de fora, essa informação já aparece mais clara, mais específica, que são 2.500 a 3.000 rotações por minuto, tá ok? Alguns carros também aparecem 10, 20, 30, enfim. Mas ele sempre quer dizer a mesma coisa, porque embaixo, você vê, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, embaixo, rotações vezes 1.000 por minuto. Então, esse 1, 2, 3 vezes 1.000, que daria 2.500, 3.000 rotações por minuto. E se passar de 3.000? Bom, espero que não passe muito, porque o carro vai estar gritando por uma outra marcha. Pelo amor de Deus, troca a marcha, é isso que ele vai estar falando. Tá? Tem gente que não sabe disso, tem gente que não ouve o barulho e fica esticando marcha indefinidamente, e, obviamente, isso vai danificar o motor. Assim como também passar muito antes, tipo, você está na segunda marcha e está passando para a terceira, mas antes de chegar nos 2.500, chegou no 1 em 1.500, 2 no máximo, já está passando a marcha. Isso significa também que ele está fazendo uma força danada para andar na rotação da marcha seguinte, ainda na velocidade da marcha anterior. Isso também vai danificar. Tanto danifica você adiantar a troca, como atrasar a troca. Então, é ideal que você aprenda a olhar para o painel, a olhar para o odômetro e ver que você vai estar sempre trocando nesse intervalo, e também aprender a ouvir o barulho do seu carro. Por isso é importante que você se acostume com o seu próprio carro, né? Um detalhe muito importante para terminar o nosso vídeo é que uma luz acesa no painel após ser dada a partida é sinal de alerta. Eu acabei não falando sobre a luz do freio de mão, que é a única luz que permanece acesa após ser dada a partida, até que você abaixa o freio de mão, ela tem que apagar completamente. Era uma luz vermelha que fica acesa no painel após ser dada a partida, antes de abaixar o freio de mão. Se por acaso você deu a partida e além da luz do freio de mão ficar acesa uma outra luz, significa problema naquele instrumento. E aí você precisa procurar o seu mecânico de confiança, tá ok? Se no meio do caminho também você está andando e acender qualquer luz, também é sinal de que precisa de reparo, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, te dado uma luz, porque, afinal de contas, você nunca ouviu falar sobre essas coisas, e eu estou aqui justamente para te ajudar a conhecer mais sobre o seu carro, tá ok? E agora eu vou te pedir aquelas 3 açõezinhas básicas para ajudar a fazer o nosso canal decolar e atingir o maior número de pessoas. Eu estou muito feliz porque todos os dias tem novos inscritos, novas visualizações, e isso, obviamente, eu devo à ajuda de vocês, que têm curtido, que têm compartilhado e que têm feito o nosso canal ser cada vez mais conhecido. Muito bem,
Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, dê um like, não deixe de dar um like. É muito importante que você dê um like para que o YouTube espalhe esse vídeo pela internet e mais pessoas possam usufruir desse conhecimento, dessa ajuda. Também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Toda semana nós temos vídeos excelentes, maravilhosos, com temas incríveis, que tem tudo a ver com o que você está buscando para vencer o medo de dirigir. E se você conhece mais alguém que precisa, com certeza tem, pessoas que precisam dessas informações, também compartilhe o nosso vídeo. Eu agradeço muito você estar aqui comigo até agora, e de todo o coração, do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem, ok? Fique conosco toda semana e até o próximo vídeo.